A queda de um governo começa pela perda de apoio, principalmente dos setores da sociedade que o apoiavam mais. E no caso da direita, são os setores mais ricos da sociedade, as elites. E o governo Bolsonaro está no caminho para essa queda. E, meio a toda essa crise na saúde e ao desastre que pode acontecer no Brasil, a queda está cada vez mais acentuada e cada vez mais rápida. Vamos falar disso aqui, mas antes, se você quer ver essa queda, se inscreve no canal, curte o vídeo, vamos aqui fazer resistência e ajudar o Bolsonaro a cair mais rápido para que o Brasil volte ao caminho certo e para que o Brasil possa enfrentar essa crise toda mundial de uma maneira responsável e não de uma maneira irresponsável, que é o que o Bolsonaro faz. Então, vem com a gente, é um segundo se inscrever e vamos agora falar sobre essa possível queda do Bolsonaro, que a perda de apoio dele está se acentuando, cada vez fica mais evidente isso. Ontem, a Bandeirantes, a Band, era apoiadora do Bolsonaro, não é mais. A Bandeirantes fez um editorial no Jornal da Band, que é o jornal de maior audiência da Band, é o mais importante, onde eles colocam a opinião do Grupo Band. A Bandeirantes vinha puxando o saco do Bolsonaro, porque o Bolsonaro aumentou as verbas da Band e o Bolsonaro fazia tudo que os ruralistas queriam, e os ruralistas, eles têm muita influência na Band. Então, quando o Bolsonaro faz tudo para os ruralistas, a Bandeirantes ficava feliz, assim como outros canais. O Bolsonaro faz tudo para as igrejas e a Rede Record fica feliz. O Bolsonaro faz tudo para os bancos, para o mercado financeiro, e aí principalmente a Globo ficava feliz com a área econômica do governo Bolsonaro, mas os outros canais também. Mas agora a Band rompeu total com o bolsonarismo. Eu vou mostrar aqui o editorial da Band, para vocês verem. A provocação desnecessária do deputado irresponsável, seguida por um chanceler idiotizado, uma espécie de avesso do Barão de Rio Branco, colocou o Brasil em conflito com seu maior parceiro comercial. Pura inépcia. O chefe da diplomacia, que teria como missão zelar pelos interesses do país, torna-se assim um obstáculo, talvez o maior, no caminho de nossas relações com a China. O lamentável chanceler realiza essa proeza de inverter seu papel numa demonstração clara de que é incapaz de responder pelo cargo que lhe deram. Exigir, como ele exigiu, que o embaixador chinês se retratasse depois de reagir ao destempero do deputado é uma atitude descabida, que prova a inconsciência de um diplomata despreparado. Uma atitude de desprezo pela amizade e respeito do Brasil por um povo que, neste momento, mostra sua tenacidade numa luta eficiente contra o coronavírus. Exatamente o contrário do que consegue enxergar o deputado imaturo e o chanceler inepto. Por quanto tempo ainda teremos? Bom, essa é parte do editorial da Bandeirantes, que foi uma pancada no Eduardo Bananinha, que é o Eduardo Bolsonaro. Agora vou chamá-lo só de Eduardo Bananinha, porque é o novo apelido dele, e no ministro das Relações Exteriores, que é o Ernesto Araújo. Muita gente não sabe, ou até acaba se esquecendo, porque durante esse turbilhão que é o governo Bolsonaro, turbilhão de coisa ruim acontecendo, o ministro das Relações Exteriores é ele quem faz todas as relações do Brasil com outros países, com diplomatas de outros países. Então, mesmo antes do Bolsonaro ligar para um presidente, quem faz o primeiro contato é o Ministério das Relações Exteriores, é o Itamaraty. E o Ernesto Araújo quis ordenar que o embaixador da China se retratasse, depois que ele foi atacado pelo Eduardo Bolsonaro. O Bolsonaro tentou ligar para o presidente da China. O presidente da China não atendeu. Aí você vê o tamanho da crise. Agora lembre-se, os ruralistas, esses que apoiaram tanto o Bolsonaro, eles dependem 100% de vender para a China. Se a China resolver, olha, estamos em crise, eu vou cortar do Brasil, eu vou comprar de outro lugar, o Brasil vai ter milhões de desempregados do dia para a noite. Então, por mais que alguns setores, como os ruralistas, não sejam tão afetados pela crise na saúde, porque eles produzem para exportar e, como é comida, todo mundo precisa de comida, eles vão continuar produzindo. Se a China começar a cortar do Brasil, eles vão perder bilhões e bilhões e bilhões de reais, todos eles. Então a coisa vai ficar feia. O Grupo Band já mostrou, está contra o Bolsonaro, já se posicionou contra o Bolsonaro, e o Bolsonaro continua irresponsável com a crise. Ontem o Bolsonaro foi no Ratinho, deu entrevista e ele voltou a chamar o vírus de gripezinha, ele voltou a reclamar, ele reclamou do fato de igrejas estarem sendo fechadas,
Então o Bolsonaro faz um aceno para a Record, falando, eu estou tentando proteger aqui as igrejas, e ele mostra a sua irresponsabilidade diante da crise. A coisa vai ficar feia. Então, os ruralistas já estão pulando do barco. A Bandeirantes, que era um dos canais, junto com a Record principalmente, era a Band, a Record e a SBT, era a tríplice ali, os 3 canais que protegiam o Bolsonaro, custe que custar, a Bandeirantes já pulou do barco. Inclusive, ele faz questão de ressaltar que essa é a opinião do Grupo Bandeirantes de Comunicação, ou seja, o Grupo Bandeirantes acha que o Eduardo Bananinha é um idiota, é um imaturo, e que o Ernesto Araújo é um idiotizado, e xingou eles de todos os nomes e mostrou ali a situação. O Brasil pode perder o maior parceiro comercial do país, já seria um desastre. Em qualquer momento, se acontecesse um ano atrás, já seria um desastre o Brasil perder a China como parceiro comercial. Mas, no momento de crise em que o Brasil mais precisa dos negócios, mais precisa tentar exportar alguma coisa, tentar sair bem da crise, perder o parceiro comercial, o maior parceiro do Brasil, é um desastre. Então, muitos setores da sociedade, mercado financeiro e tudo, eles começam a olhar para o Bolsonaro e falar, olha, a gente tem aqui, não é um presidente, é um asno, ele é uma anta, ele está acabando com o país. Por quê? O Donald Trump e o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, eles tinham uma postura quanto à crise na saúde que era, olha, vamos deixar o pessoal se infectar e que se dane depois. As crianças vão se infectar, elas vão ficar imunes, as pessoas vão se infectar, é só uma gripezinha, quem tiver que morrer vai morrer. Só que aí publicaram vários estudos, eles são assessorados, eles têm assessoria, eles se baseiam em estudos, mesmo que não sempre, mas às vezes sim. E aí esses estudos começaram a falar, vai morrer milhões de pessoas se vocês não fizerem nada. E aí o que aconteceu? O Donald Trump resolveu agir, a Inglaterra resolveu agir, o Reino Unido está agindo muito, eles estão comprando milhões de testes, eles querem testar quase toda a população, eles querem isolar, eles querem fazer uma coisa com inteligência, vamos testar todo mundo que teve contato com qualquer caso suspeito, isolar essas pessoas aqui, para não precisar fazer um isolamento como foi feito na Itália e na Espanha, mas eles estão com um plano. Nos Estados Unidos também estão com um plano, apesar de que lá a situação está muito mais cedo que na Inglaterra, mas parte do plano deles é ajudar a população, porque se você ficar em casa e você deixar de trabalhar e você é assalariado, o seu patrão, ele está tendo que pagar o seu salário, ou ele não vai ter dinheiro para pagar o seu salário, a empresa dele vai falir, você vai perder o emprego, então acontece uma crise econômica muito, mas muito grande por causa do isolamento social. Os Estados Unidos, a Inglaterra, a Espanha, os países todos do mundo estão tentando conter essa crise usando o dinheiro público, o que é corretíssimo, principalmente nas pessoas mais pobres. O governo Bolsonaro não. Só que tem uma coisa, por mais que o mercado financeiro goste de ser socorrido pelo Estado, porque eles defendem neoliberalismo e Estado mínimo, mas na hora que vem crise, aí não, aí é Estado máximo para eles, dando bilhões, trilhões para eles não, para os bilionários não ficarem um pouquinho menos bilionários, porque eles não querem perder nada. Só que, se o governo não ajudar também as pessoas pobres, eles sabem, eles sabem muito bem, que a economia entra em colapso. E a economia entrando em colapso, eles deixam de lucrar no futuro. E aí os bilionários, mesmo com dinheiro público, recebendo dinheiro e ajudas do governo, do Estado, que eles não gostam do Estado, mas nessa hora eles gostam, eles vão ficar um pouquinho menos bilionários. E isso eles não aceitam. Os bilionários não querem ficar um pouquinho menos bilionários. Se eles precisarem tirar o Bolsonaro ou quem quer que seja, eles vão tirar. E a Dilma tá aí para provar, porque quando tinha um governo de esquerda, eles falaram, não, a gente quer ter lucro recorde, a gente não quer lucrar alguns bilhões por mês, a gente quer lucrar muitos bilhões. E aí tiraram o governo de esquerda para colocar um governo de direita que entregasse as reformas. E o Bolsonaro, ele continua, ele e o Paulo Guedes, repetindo que a solução para a crise na saúde é reforma administrativa, é reforma tributária. E isso não cola mais nem entre o mercado financeiro. Porque eles veem que a Bolsa de Valores do Brasil é a que mais desvalorizou no mundo, eles veem que a moeda, o real, é a que mais se desvalorizou no mundo, então é um outro setor que está deixando de apoiar o Bolsonaro. E até o velho da Havan, o Luciano Hang, ele parou de apoiar o Bolsonaro, ele fez uma live faz 4 dias, em que ele não citou o nome Bolsonaro diretamente, porque ele não é bobo, ele sabe que se ele falar mal do Bolsonaro, ele vai receber xingamentos e as milícias digitais bolsonaristas vão começar a ir atrás dele. Mas ele falou que a Havan tá para fechar, tá para falir. Ele falou, a gente tá para fechar todas as lojas e esses 20 mil colaboradores que nós temos,
a gente vai primeiro diminuir o salário deles e depois eles serão demitidos. E que essa crise na saúde não vai matar gente no Brasil por causa do vírus, não. Vai matar muito mais gente de depressão, de suicídio, de desespero, de problemas financeiros, porque a crise econômica que está vindo vai ser muito, mas muito ruim. E aí, enquanto ele falava isso e criticava a área econômica do governo sem citar o Bolsonaro, no dia seguinte ele publicou uma foto do Bolsonaro com outros líderes falando assim, agora não é hora de jogar para a torcida. Ou seja, até o velho da Havan, em crise, ele tá pulando do barco. Essa é a hora em que, quando o barco está afundando, os ratos pulam do barco. E o barco do Brasil está afundando mais rápido que qualquer Titanic. Está afundando muito, mas muito rápido. O ministro da Saúde falou ontem. E isso é o que me irrita. Ele falou, olha, em abril vai ter um colapso do sistema de saúde no Brasil. Vai acontecer isso, isso, isso. Coisas desesperadoras. Vai ter gente morrendo, vai ter um colapso, não vai ter vaga em hospital. Pô, você quebrou o braço, não vai ter vaga para você. Porque os locais vão estar, as emergências estarão cheias de pessoas afetadas pelo vírus. Pô, você ficou doente de outra coisa, teve um ataque do coração, não vai ter vaga. Você vai morrer sem ir para o hospital, porque o hospital vai estar lotado com outras coisas. E aí o que acontece? Ele, ao lado do Bolsonaro, fala o que vai acontecer, mas eles não anunciam nenhuma medida para conter isso. Eles apenas preveem, vai acontecer isso, isso e isso. Vou prever, eu faço. Eu não sou o presidente. Se eu fosse, eu não ia estar prevendo, eu ia estar anunciando medidas. Ele, o Bolsonaro, o ministro da Saúde, eles estão lá no governo, eles só preveem, vai acontecer isso, isso e isso. Tá, e o que você vai fazer contra isso? Nada. Ele vai reclamar que as igrejas têm que estar fechadas. Aí o Bolsonaro fala, não, as pessoas sabem o que fazem, temos que confiar mais nas pessoas, as pessoas vão na igreja, elas não vão se aglomerar. O Bolsonaro, ele gosta de jogar a culpa nos outros pela própria incompetência e parece que ele quer realmente que muita gente morra. Isso é o que parece. A impressão que dá é que ele quer que a crise fique muito, mas muito ruim. Ele quer que as pessoas morram. As pessoas não sabem o que fazem. Hoje aqui em Maceió tinha praia que estava cheia de gente. O governo decretou o fechamento das praias, do comércio e tudo. Tinha praia, tinha gente na praia. A pessoa não sabe o que faz. As pessoas não sabem. O governo falou, só o mercado pode ficar aberto. Os mercados lotados, cheios de aglomeração de pessoas. Na Itália, as pessoas ficavam com distância entre 1,5 metro a 2 metros da outra na fila do mercado. As filas rodavam a esquina. Por quê? Não porque tinha muita gente. Não, porque tinha que ficar 2 metros um do outro, 1,5 metro, 2 metros. E tinha a polícia ali olhando, porque senão as pessoas não sabem o que fazem. Agora, se um italiano de primeiro mundo, com educação de primeiro mundo, sistema de saúde de primeiro mundo, os europeus são extremamente solidários também, os brasileiros também são, mas os europeus eles têm uma consciência de classe muito maior que no Brasil, porque no Brasil isso não é ensinado nas escolas, e lá isso é. Se os europeus eles não aprenderam, imagina os brasileiros, é só ver domingo passado, o presidente estava lá no meio da galera, tinha algumas dezenas de milhares de pessoas, talvez nem dezenas, algumas milhares de pessoas, foram protestar nas ruas do Brasil, se aglomerando, tinha gente com cartaz falando, Covid vem em mim. Pô, o brasileiro não sabe o que faz. A única coisa que me deixa assim, menos desesperado é o seguinte, os primeiros a se ferrarem serão os bolsonaristas, mas isso não exclui o fato de que muita gente de bem, gente que não é fascista, vai acabar morrendo por causa dele. Então, ele está perdendo apoio, a coisa vai ficar feia. Vários setores da sociedade já começam a se posicionar contra o Bolsonaro. Esse tipo de posicionamento geralmente demora, mas a crise faz com que isso fique muito mais rápido. É só esperar. Espera 2 semanas e vem ver esse vídeo, você vai falar, caramba, Thiago, 2 semanas passaram, parece que passaram 2 anos, porque as coisas estão acontecendo muito, mas muito rápido no Brasil. É isso, se gostou do vídeo, curte, compartilha, se quer que o Bolsonaro caia, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos aqui fazer oposição ao governo e denunciar todas as coisas erradas que eles estão fazendo. É isso, falou.